Vamos começar a aula de hoje, dando sequência e finalizando a parte da primeira lei da termodinâmica. Vamos falar agora sobre calores específicos. A gente vinha falando lá desde a dedução da primeira lei, né? Fizemos exemplos, falamos da entalpia, falamos antes ainda da energia interna, né? Depois entramos em entalpia, usamos lá as tabelas termodinâmicas. E agora, para finalizar essa parte de primeira lei para sistema, nós vamos falar de calor específico, ok? Que diabos é isso? Vocês já devem ter visto isso aí nas disciplinas de física. Nós vamos ver um pouco mais formalizado isso aqui agora, que a gente tem elementos para fazer uma dedução melhor, né? Então, calores específicos. Calores específicos. A. Volume constante e pressão. Ou a volume e pressão constantes. Ok? Volume e pressão constante. Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos ter que conversar é a definição de calor específico. O que é calor específico? Né? Definição calor específico. Tá? Então, calor é um calor. Tá, mas calor é energia em movimento, né? Como a gente já conversou. Calor você identifica no processo, assim como o trabalho. Então, o corpo não tem calor, né? Quando você fala, tá quente aqui. Não. Tem energia aqui, né? Calor é uma variável de fronteira. Você identifica na fronteira do sistema do volume de controle. Então ela aparece no processo. Tá? Então um corpo não tem calor. Um corpo ele pode receber energia na forma de calor quando essa energia estiver em movimento, e aí você identifica ela em movimento e você chama isso de calor. Ó, está sendo transferido calor para o sistema. Né? Então vou escrever aqui um enunciado, que esse enunciado é bem bom e esclarece bastante. Então, considerando uma substância que apresenta somente uma fase, isso é a primeira coisa, né? Considerando uma substância que apresenta somente uma fase, vou botar aqui sólido, líquido ou gasoso, ou gás. Tá? Calor específico é a quantidade de calor, é a quantidade de calor, ou leia-se energia, pode botar entre parênteses, energia de calor, ou energia necessária ou necessário para elevar
elevar a temperatura em 1 grau por unidade de massa. Da substância. Tá? Então, o que é calor específico? É a quantidade de calor ou a quantidade de energia que eu preciso para subir 1 grau a temperatura de uma substância por unidade de massa dessa substância. Por exemplo, por quilo. Se eu tiver 1 quilo de água, qual é a energia que eu preciso para subir 1 grau esse quilo de água? Tá? Isso é calor específico. Tá? Então já pode ver que já pode pensar como é que vão ser as unidades desse calor específico, né? Mas vamos seguir aqui o roteiro, né? Vamos partir da capacidade térmica. Vou botar aqui, ó, partindo da capacidade térmica, tá? Ou capacidade calorífica, tá? Nós temos um Czão aqui que é definido como a variação de calor pela variação de temperatura, tá? Então é a relação entre a quantidade de calor fornecida e a variação de temperatura, tá? Podemos até colocar aqui, ó, relação entre a quantidade de calor fornecida e a temperatura. Tá? Então, o que seria o calor específico? Você pega isso aí e divide pela massa, né? Então, 1 dividido pela massa dá a variação de calor pela variação de temperatura, né? Esse é o nosso calor específico. Esse é o nosso calor específico, tá? Ok, gente? Tudo bem até aqui? Então já dá para pensar na unidade aqui, né? Qual é a unidade do calor específico? Joule ou quilojoule, né? Por quilo por Kelvin. Ou por quilo por Celsius, também pode ser. Ou quilojoule por quilo por Celsius, né? Mas a ideia é você entender o conceito, tá? É a energia necessária para subir 1 grau uma quantidade de massa. Ok? Tudo bem até aqui, gente? Vou ter que apagar aqui de novo, porque ficou pequenininho o quadro ali do outro lado. Então, dando sequência, quero explicar uma coisa para vocês. Algumas relações desse calor específico. Tá? Algumas relações que a gente usa desse calor específico. Vou botar aqui, ó, a partir da primeira lei, temos
que nós temos? Variação do calor é o quê? É a variação da energia mais o trabalho, mais a variação do trabalho. Tá? Para a primeira lei. Basicamente isso aqui é dU mais PDV. Isso ainda numa formulação diferencial, tá? Considerando um sistema, né, que expande a fronteira quando gera trabalho. Ok? Muito bem. Quais são os casos distintos? Volume constante e pressão constante. Então vamos ver quando o volume é constante. Para volume constante, como é que fica isso aqui? A variação de calor é igual ao dU, concorda? Não é isso? Porque não tem variação de volume, né? Então, como é que fica o Czinho? Aí vai ser introduzido um subíndice aqui. Desculpa, como é que fica o Czinho, né? Eu falei Vzinho, acho. Estou meio viajando hoje. O Czinho vai ser introduzido um subíndice V. Por quê? Para dizer que é volume constante. Porque quando o volume é constante, a variação do calor é igual à variação da energia interna. Por quê? Porque não tem trabalho. Simples assim. Tá? Se não mudou o volume do sistema, pode pensar, sei lá, ficou um tanque rígido, por exemplo. Né? Então, o meu Czinho, que é 1 sobre N, né? Del Q, del T a volume constante, vai ser igual a 1 sobre N. Del U, del T a volume constante. Tudo bem? Ou deluzão, aqui é del maiúsculo. Deluzão, que é deluzinho, específico já, energia interna, por massa V. Tudo bem? Se o processo for a pressão constante, para processos, a pressão constante, para processos a pressão constante, vamos ver como é que fica. Se a pressão for constante, então a princípio eu não estou falando nada sobre volume. Como é que fica a primeira lei? Del Q é igual a dU mais PDV. Se a pressão é constante, como é que fica o Q? Fica U mais PV. Ou Q de 1 para 2, o 2 menos o 1 mais P2 V2 menos P1 V1, né? Então isso aqui fica Q de 1 para 2, o 2 mais P2 V2 mais menos
U1 mais P1V1. Isso aqui nada mais é do que o própria entalpia. Lembra da entalpia? Lembra, né? Processos a pressão constante. Então, o meu CP, e aí nós vamos chamar de CP, P, subíndice P. Por quê? Porque eu estou especificando que o processo foi a pressão constante, que antes era 1 sobre M del Q, del T, a pressão constante, vai ser igual a 1 sobre M del H del T, isso a pressão constante, que é igual a del Hzinho del T, a pressão constante. Então eu faço uma correlação direta dos calores específicos com ou energia interna, se o processo for a volume constante, ou entalpia, se o processo for a pressão constante. Entendeu? Então como é que eu descubro quem são esses calores específicos? Com isso aqui. Esse aqui é o calor específico para volume constante. Esse aqui é o calor específico para pressão constante. Esses valores eu tenho tabelados, né? Então, não é difícil descobrir quem são esses calores específicos. E essa propriedade, calor específico, ela aparece bastante, tá? Eles vão usar bastante essa propriedade, não só em termodinâmica, em mecânica de fluidos também, eventualmente a gente usa, se é que já não usamos. Transferência de calor a gente usa bastante, então isso é uma propriedade que vai aparecer aí eventualmente, tá? Temos um caso especial, que é quando? Que é quando nós temos uma fase sólida e a gente considera o processo onde a substância é incompressível. Deixa eu apagar isso aqui. Um caso especial por exemplo, quando eu estiver falando de substâncias incompressíveis. Vou pegar o caso especial aí. Substância sólida ou líquida, incompressível, não é incompreensível, é incompressível, tá? Por quê? Porque nesse caso nós estamos lá a pressão constante. Por exemplo, essa fase aqui, eu já coloquei ali, isso aqui vai dar, como é que fica o DH? O DH, que vai ser DU mais PDV, né? P, vamos colocar uma equação mais geral, que é a diferencial de tudo, né? PV, entendeu? Vou colocar também a própria pressão dentro da derivada, porque aí eu abarco todos os casos, quando o volume muda ou quando também a pressão está mudando. No princípio eu não sei, eu só sei que a substância é incompressível, tá?
Nesse caso aí, meu Deus do céu, se vê para essas fases foi muito pequeno, tá? Isso aqui, né, quando a substância é incompressível, quando a variação de V for muito pequena, tá? Não vai ter diferença porque o DH vai ser aproximadamente igual ao DU, que vai ser aproximadamente igual ao Czinho dt. Tá? Por quê? Porque além do volume ser constante, mesmo que a pressão seja constante, o volume também vai ser. Tá? Então, os dois casos, onde antes a gente separava processos a volume constante e a pressão constante, vão dar no mesmo. E aí a gente vai chamar o CP assim. O CP vai ser igual ao CV, que é igual a um C. Então, às vezes vocês vão ver calores específicos a pressão constante nas tabelas, às vezes vocês vão ver calores específicos a volume constante, e às vezes vocês só vão ver calor específico. Ele não vai dizer qual foi o processo que gerou a tabela. Por quê? Porque ele já está supondo que o processo é incompressível. Tá? É isso que ele quer dizer. Tudo bem, gente? Entenderam aí ou ficou meio estranha a explicação? Tranquilo. Entenderam por que os dois se assemelham nesse caso? Que isso aqui é zero. Se isso aqui é zero, DH e DU. É isso, tá? Devia ter explicado desde o início. Tá? E aí você eventualmente só vai ter um Czinho, não vai ter CV. Ah, eu estou procurando CV porque o meu processo é a volume constante. Pô, mas eventualmente você está falando de um sólido que vai ter também a propriedade de ser incompressível. Então não vai ter um CV ou um CP, vai ter um C. Por exemplo, qual é o calor específico do aço? Bom, não vai ter um CP ou um CV do aço. Vai ter um C. Né? Entendeu? Vamos mais para vocês saberem isso aqui. Que horas já são? Vou passar a lista de exercícios. Uma listinha bem tranquilinha para vocês fazerem, tá? Já vou passar agora. E já que temos tempo, eu acabei falando rápido, já vamos organizar as atividades. Vou botar aqui lista de exercícios. Primeira lei é o 5.6, 5.7, 5.11, 5.12, 5.14, 5.20, 5.22, 5.31, 5.36, 5.43 e 5.44.
Essas são a listinha que eu peço para vocês fazerem. E agora vamos distribuir isso aí nas atividades para frequência lá do Moodle. Vamos ver. A última aula que eu tenho cadastrado de atividade por frequência é 3 de setembro. Então nós temos aí 10, 17. Teve algum feriado ou não? 10, 1. De sexta-feira eu acho que não, professor. 4, 5. Pô, tem 6 aulas. Tudo isso, né? É que teve umas aulas, o dia 10 de setembro e o dia 17, vocês fizeram avaliação, não fizeram? Ficaram fazendo, né? De qualquer forma, vamos adicionar aqui. Vou adicionar 6 semanas. Vamos colocar 10 de setembro, 17 de setembro, 24, 01 de outubro, 08 de outubro, e hoje é 15. Tem mais uma ainda, que é a aula de hoje, ou melhor, a aula da semana que vem, que é 22. Opa! Que é 22 de outubro. Tá. A do dia 10 de outubro, a atividade foi a execução da avaliação. E aqui também foi execução, vou botar dia 17 também como execução da avaliação. Então, quem fez a avaliação vai ganhar presença no dia 10 e no dia 17. Então vamos começar a contar a partir do dia 24 de setembro, que pelas minhas contas foi quando nós começamos a falar da primeira lei da termodinâmica. Tá? Então, primeira lei da termodinâmica. Continuação. Primeira lei, energia interna. Entalpia. Hoje calores específicos e amanhã execução lista de exercícios. Tá, agora eu vou adicionar as atividades.